Glória a Deus. Vamos dar início à nossa primeira aula de Educação Religiosa 1. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Glória a Deus, graça e paz. Boa noite a todos. Graça e paz. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje com muita alegria a gente começa esse trimestre, esse módulo, e eu gostaria muito de ler com vocês um texto que para mim ele é algo que me desafia demais. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui antes da leitura do texto. Esse módulo, para mim, ele tem um sabor, eu diria, da primeira descoberta da minha caminhada como servo, como cristão. Porque é natural que todos nós que nos convertemos, nosso primeiro desejo é começar a seguir o Senhor e se fortalecer no Senhor, se santificar e buscar a presença de Deus. Logo que a gente se converte, nós temos aquele desejo de ser fiel a Deus. Passado algum tempo, quando a gente começa a crescer um pouquinho, a gente já quer ser útil em alguma coisa. E eu me recordo, uma doce lembrança, que a minha primeira descoberta, do primeiro dom que eu tinha, era o dom de ensino. Então, eu diria, é uma viagem no tempo, aos meus 18 anos de idade. Eu me converti com 17, logo na sequência eu descobri que eu tinha esse dom de ensino. E logo as minhas primeiras participações na igreja foram dando aula. Pouco tempo depois, fui para o seminário, me preparei para servir melhor ao Senhor e tinha um desejo muito grande que Deus mostrasse para mim qual era o propósito da minha vida ou qual era a vocação que eu tinha recebido da parte dele. E eu me lembro como hoje, irmãos, que quando eu fui para a Igreja Batista Missionária ali na minha primeira visita, eu fui cultuar a Deus ali com os irmãos, eu era recém-casado, o Espírito Santo estava me impelindo aí para a Igreja Batista Missionária e durante quase 3 meses eu resisti, porque eu conhecia um pouco a história da igreja, eu tinha um certo receio de ir ali, mas aí eu dei aquela inclinada diante de Deus, no sentido de, sim, Senhor, o Senhor está me orientando, então eu irei lá. Sabe, quando a gente muitas vezes questiona, será que é Deus mesmo? Será que é Deus? E durante 3 meses eu fiquei nessa luta, até porque não tinha motivo nenhum de eu ir para a Igreja Batista Missionária. Um breve resumo aqui para vocês. Foi o seguinte, eu me converti numa igreja na Zona Norte, no Alto do Mandaqui, na Avenida Guacá, número 504, numa igreja chamada Missão Cristã Verdade e Vida. Isso quando eu tinha 17 anos de idade. 1 ano e pouco depois eu fui para o Seminário Teológico, o STBnet, que na época era STBN só. Eu tinha certeza que Deus tinha algo na minha vida, então eu fui. Só que em junho de 93, olha que interessante, houve um problema muito sério na nossa igreja e a nossa igreja ela praticamente implodiu. E quase todas as pessoas saíram da igreja, inclusive eu fui uma delas que saiu da igreja, não fiquei com grupo nenhum. Eu senti uma dor profunda no meu coração e eu não quis tomar partido nenhum. No ano de 93, no final do ano de 93, eu me formei no seminário, fiz o curso bacharel. No começo de 94, eu acabei me membrando a uma igreja, porque eu estava sem igreja durante 6 meses. E o que acontece? Eu me membrei porque durante esse período que eu estava sem igreja, eu sofri muito. Mas eu não deixava de ir aos domingos à igreja. Escolhi uma igreja e ia. E o que acontece é que lá no seminário eu conheci pessoas que eram da minha igreja atual, da Igreja Batista Missionária. Então eu conhecia a história. Tinham 2 alunos, pelo menos
3 alunos que tinham passado pela igreja e já não estavam mais na igreja. Então, eu sabia da história, eu falei, eu não quero conhecer essa igreja. Mas durante esse período eu fiquei, assim, frequentando algumas igrejas, mas eu frequentei uma igreja com mais, de forma mais assídua. E em 94, em setembro de 94, eu me casei. Quando eu me casei, eu falei, agora eu vou me estabelecer aqui em Ferraz e, de fato, eu vou criar as minhas raízes aqui na cidade. Eu moro em Poá, mas o meu desejo era servir numa igreja em Ferraz. Resumindo, do dia do meu casamento até final de novembro, início de dezembro, o Espírito Santo ficava me falando, vai na Igreja Batista Missionária. E o que aconteceu? Eu fiquei resistindo, porque eu conhecia a história, e como eu tinha sofrido muito por causa da minha igreja, que eu me converti, falei, eu não quero sofrer de novo. Mas é por isso que eu disse que depois de várias tentativas eu fui. E quando eu fui pela primeira vez na igreja, eu entrei, procurei quem era o pastor, não tinha pastor na igreja. E começou o culto. Eu me lembro como hoje, o irmão Henrique tocava violão, e tinha uns 10 irmãos na igreja, tinha um diácono de Suzano, um presbítero de Suzano, de uma igreja batista nacional, que estavam ali assistindo a igreja. E o culto começou, irmãos. Quando o culto começou, eu lembro que Deus me visitou de uma forma tão poderosa. Um dos sentimentos mais fortes que Ele pôs sobre mim era como se Deus me abraçasse e falasse comigo, Ele imprimisse no meu espírito. Você é desse lugar, eu te quero nesse lugar. Foi uma coisa misteriosa. Não foi palavra. Isso não foi palavra, foi um sentimento. Uma coisa. Então, quando eu senti essa clareza de Deus, eu já me derramei. E o culto começou. Enquanto o culto começava e o irmão cantava, eu ouvi uma voz, que é a voz do Pai. Ele me disse 2 coisas. As 2 coisas eram que eu seria pastor e professor de seminário. Oh, meus irmãos, aí eu nem sei o que o pastor pregou, o que o diácono pregou. Foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. E acabou aquele culto, eu fui até aquele dirigente e disse para eles, bom, é o seguinte, eu vou ser membro dessa igreja. E nem tinha falado para minha esposa, eu vou ser membro dessa igreja. Eles ficaram espantados, falei, mas eu falei, E aí eu fui até a igreja de Ferraz, que eu tinha me membrado, porque eu acabei me membrando numa igreja, porque eu estava sem igreja nenhuma, eu pedi para Deus, eu posso me membrar aqui? Deus não falou nada, eu fui lá e me membrei. Mas aí eu segui a orientação do Senhor e aceitei o desafio de ir à igreja onde Ele queria. E cá estou até hoje, meus irmãos, desde de finalzinho de 94 até hoje. O que aconteceu? Cheguei em casa, falei para minha esposa, amor, é o seguinte, olha, eu vou estar indo para essa igreja e vou me membrar lá. Mas se você quiser continuar nessa outra igreja que eu era membro, não fica acanhada não, porque a igreja é grande, eu vou ficar lá porque Deus falou comigo e eu tenho certeza que Ele tem alguma coisa comigo ali. E ela disse para mim, amor, onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Eu agarrei ela e dei um beijão, falei assim, tá fechado. Passaram-se alguns meses, no meio de 95 a igreja me chamou para ser dirigente. E eu tomei um susto. Falei, uau! E aí eu lembrava daquela voz que tinha guardado em segredo. E aí eu disse para os irmãos, eu aceito o desafio. Eles já queriam que eu me tornasse pastor logo de cara. Eu falei, não, como diz o nordestino, não se avexem, não se avexem. Vamos deixar a água passar debaixo da ponte. Porque até então a convenção tinha um hábito do quê? De pedir com que o candidato ao pastorado tivesse 2 anos de experiência. Que ele fosse formado numa casa teológica, que ele tivesse 2 anos de experiência numa igreja batista nacional. E eu achei maravilhoso isso, porque eu falei, opa, melhor do que nunca, é o que eu quero mesmo. Quero ser testado. Nesse inteirinho, eu estava fazendo já a faculdade de engenharia aqui em Brás Cubas, engenharia de produção, eu cancelei, tranquei minha matrícula e falei, agora eu vou me dedicar só
ao pastorado e, claro, trabalho, né? E aí, em 97, dia 17 de maio de 97, eu fui ordenado ao ministério. Então, eu estou cuidando da igreja durante todos esses anos. E, para mim, como eu disse para vocês, essa aula é uma redescoberta aos meus primeiros dias de novo convertido. Porque o primeiro dom que eu descobri que Deus tinha me dado era o dom de ensino. E por isso eu me consagrei, me entreguei à obra do Senhor. Pouco tempo depois eu achei que eu seria um missionário, e aí eu fui me preparar no seminário teológico para ser útil no campo, cumprindo o que Deus tinha para mim. E nem imaginava que eu seria pastor, e eu orava muito pedindo: Deus, mostra para mim o que o Senhor tem para mim. Revela para mim em qual tribo eu devo ir, em qual nação. Eu achava muito que eu seria um missionário. E na realidade o que Deus tinha para mim era o pastorado. Então, quando eu fui na Igreja Batista Missionária, e ele me disse, eu lembro como hoje, irmãos, a voz foi límpida, foi magnífica. Você será pastor e professor de seminário. Então, eu estou aqui dando esse testemunho porque a honra de ensinar a vocês é minha. A honra de pastorear é minha. O prazer e o privilégio são meus. E é por isso, talvez, que eu amo tanto pregar, eu amo tanto pastorear e que eu amo tanto ensinar. Então está falando alguém aqui para vocês que é alguém que é muito feliz. Deixa esse testemunho nessa abertura para incentivar vocês realmente a buscarem em Deus. A buscarem em Deus o que Ele tem para vocês. E, claro, depois de algum tempo, eu sonhava em um dia ter um seminário teológico na nossa igreja. E, de fato, Deus realizou esse sonho. E aqui estamos, irmãos. Aqui estamos para a glória de Deus. E estou muito feliz por isso. Tá bom? Então, queria dar esse testemunho, né? O Felipe já conhece, mas os irmãos não conheciam, talvez, né? Não sei se eu já tinha contado aqui. Mas a honra, ela é minha, o privilégio é meu. Porque muitas vezes eu ouço, né? Pastor, obrigado, você me abençoou. Na realidade, melhor é dar do que receber. A gente que ministra, a gente que abençoa, na realidade a gente está sendo abençoado, né? E eu quero deixar um texto aqui para vocês, meus irmãos. É Malaquias 2:7. Glória a Deus. Nosso primeiro módulo. E diferente, irmãos, do nosso módulo de escatologia, vai ser uma delícia, né? E a gente vai sair da grande tribulação, vamos sair das pragas, dos castigos, das taças, das trombetas, dos selos, e a gente vai para o ensino de Jesus. Então vai ser diferente, né? Vai ser mais doce, vai ser mais agradável. A leitura vai ser uma leitura produtiva, profunda, mas é diferente, né? Vai ser diferente. Tá bom? Então, acharam aí o texto, meus irmãos? Malaquias 2:7. Quem quiser pode ler para nós. Posso ler aqui. Tem um som de fundo, não sei se está atrapalhando, né? Atrapalha? Não, Não? não. Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, de sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Gil e Felipe, tem uma outra versão? Nosso irmão leu na NVI, né, pastor Johnny? Exato, na NVI. Mesmo, pastor. Tá me ouvindo aí? Tô, e agora não está chiando, tá ótimo. Tá bom. Sua versão, Gil? A minha é revista corrigida. Então leia para nós. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Muda bem pouco, mas a síntese é a mesma. Irmãos, nós cristãos que somos sacerdotes da nova aliança, em especial os professores de escola bíblica,
os pregadores, os ministros, nós não podemos se esquecer desse texto. Porque as pessoas irão procurar respostas de Deus conosco. Não subestimem que o livro de Deus será pouca coisa para levar o conhecimento ao coração dos homens. Não subestimem. Pelo contrário, é o conhecimento de Deus que irá saciar a fome e a sede de todos os homens. Jesus disse que nem só de pão nós viveríamos, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, e eu ouso em afirmar que a maior carência da humanidade é de conhecer a palavra de Deus. Por isso que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque assim como a alvorada é certa, a vinda dele também é certa. Conhecer a Deus é algo magnífico e poder passar o conhecimento de Deus aos demais é algo maravilhoso. E ter nos nossos lábios sempre uma palavra de conhecimento, ter na nossa boca uma instrução, nos torna mensageiros de Deus. E só para vocês terem uma ideia, a palavra mensageiro no grego é angelos, que também pode ser traduzida como anjo. Por isso que o livro de Apocalipse fala que o pastor, ele é o anjo da igreja, porque ele é o mensageiro de Deus. E aqui o texto está dizendo que o sacerdote, ele é esse mensageiro do Senhor dos Exércitos. E que Deus derrame do conhecimento dele sobre cada um de nós, cada um dos irmãos, e que possamos cumprir com essa missão tão extraordinária. Tá bom, meus irmãos? Amém? E agora, meus irmãos, eu quero mostrar aqui, como é praxe em todo início de aula, vou mostrar rapidamente a grade para todos vocês. E essa é a grade nossa desse curso. Nós estamos aqui em Pedagogia, Educação Religiosa 1. Você pode ler Educação Religiosa 1, meus irmãos, como, de fato, Pedagogia 1. Por que nós chamamos Educação Religiosa 1 e não Pedagogia 1? Porque o nosso propósito aqui não é apenas dar uma matéria de pedagogia, mas é a pedagogia baseada naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus realizou. Então, eu não tenho dúvida que esse módulo vai ser maravilhoso, vai ser especial. Aqui está a nossa grade, né? Em azul, são 6 semestres do nosso curso médio. Para aqueles que forem fazer o bacharel, aí vocês terão Educação Religiosa 2 e 3. Aqueles que fizerem o curso de bacharel, aí farão Educação Religiosa 2 e 3, que seria uma matéria um pouco mais profunda. Como preparar um material de escola bíblica, como coordenar uma classe, ser um diretor pedagógico de uma igreja, não, claro, como acontece numa faculdade, mas como cuidar de uma escola bíblica, na realidade, né? Como você ter acervos e materiais nas diversas classes, e a síntese principal de Educação Religiosa 2 é trabalhar de uma forma mais profunda e mais marcante na teologia da educação religiosa. Então é um curso muito bom, uma grade também muito boa, mas só para aqueles que realmente forem fazer o bacharel, tá bom? Maravilha? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. E agora, mostrando a ementa aqui para vocês. A ementa, né, educação religiosa. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Só um segundinho.
Aqui ainda está com o logo antigo. Quem deu essa matéria foi a professora Aparecida. Então, o objetivo desse curso, está dando para vocês lerem? Está Pastor, pequeno? não abriu aqui. Não? E agora? Tá a imagem anterior ainda. Ainda está? É. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E agora? Agora foi, né? Agora Sim, tá foi. bem pequenininho, mas foi. Não, então vou aumentar a letra aqui. Joia. Então, Educação Religiosa 1, crédito de 3 créditos. Objetivos. Objetivos do curso. Pode ler, um irmão. Pode ler, Gil, por favor. Não estamos ouvindo. Objetivos: estudar e inteirar o aluno uma visão geral sobre o processo de educação religiosa no âmbito cristão, seus conceitos e fundamentos, propiciando ao aluno um entendimento sobre o processo da educação pautado nas Escrituras, assim como a transformação do ser humano observando o padrão estabelecido pelo Mestre Jesus. Joia. Olha só a síntese aqui, como foi demonstrada aqui por essas frases no objetivo. Vocês veem que aqui a gente vai conceituar, vamos trabalhar em cima da educação religiosa, voltados com os olhos fixos em Jesus. Deixa eu dizer uma palavra aqui, meus irmãos. Jesus, ele teve uma tríplice função. Ele foi rei, ele foi profeta e ele foi sumo sacerdote. Então ele teve esses 3 ofícios que a Bíblia relata. Ele foi incumbido por Deus de ser rei, ser um profeta e de ser um sumo sacerdote. Mas fora desses ofícios, o que mais Jesus foi? Nós poderíamos dizer que Jesus foi a síntese do homem mais brilhante que já caminhou na Terra, em todos os quesitos. Ele foi o maior líder que já existiu. Ele foi o maior pregador que já existiu. Ele foi o maior mestre que já existiu. E poderíamos dizer que dentro da questão de ser um mestre, ele foi, então, o maior professor de todos. Jesus é o maior conselheiro de todos. Poderíamos dizer que Jesus é o maior psicólogo de todos. Então, percebam, tudo que nós atribuirmos a ele não é exagero, pelo contrário, faltam-nos palavras e faltam-nos até adjetivos e substantivos para qualificá-lo, para embelezá-lo de tudo aquilo que ele é grande. É por isso que o profeta Isaías deu uma síntese magnífica em Isaías 9:6, dizendo que o governo do mundo estaria sobre os ombros desse ser. E esse ser nasceria na terra como um menino, cresceria, e o nome dele seria, pode ver que Isaías, ele coloca palavras de grandeza. Ele seria o quê? Seria maravilhoso. Porque tudo que ele faz é maravilhoso. Ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Então, quando Isaías tenta descrever o que ele seria, ele usa palavras de grandeza, de beleza, e para tentar correlacionar a pessoa dele, a obra dele, aos feitos dele, porque ele não seria um governante qualquer, mas ele seria tudo isso. Então, o objetivo dessa aula, irmãos, é olhar para Jesus e poder dizer assim: Jesus, eu quero seguir os teus passos, eu preciso seguir os teus passos, eu necessito seguir os teus passos, e eu preciso aprender
com o Senhor. Então, a gente vai estar estudando um livro-texto, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Hoje a gente já vai começar a dar uma pinceladinha nele. Mas o foco de Educação Religiosa 1 é trabalhar na pedagogia de Jesus, ou seja, como ele ensinava, como ele ministrava, como ele olhava o assunto do ensino. Porque, irmãos, em Educação Religiosa 2, quando a gente estuda o livro de Educação Religiosa 2, é um livro maravilhoso. É Educação Cristã, de Lawrence Richard. Ele fala uma coisa linda, ele fala que a vida de Jesus e o ensino de Jesus é modelador. O que Lawrence Richard, em Educação Religiosa, no livro dele, de Educação Cristã, ele está defendendo? É um livro maravilhoso, irmãos. É um livro maravilhoso. Ele fala o seguinte, que Jesus, ele era esse professor modelador. O que ele queria dizer? Jesus não só ensinava, mas ele era o modelo vivo do que ele ensinava. Isso é fantástico, irmãos, isso é fantástico. Então, quando a gente hoje aqui vai aprender em Educação Religiosa 1, eu queria que vocês olhassem para Jesus em todos os quesitos, mas olhassem para ele como esse modelador que um dia te ensinou, que um dia tem te ensinado hoje, vai continuar te ensinando, que continua ensinando a igreja, continua ensinando as gerações, e que nós, como ministros e seminaristas e obreiros, precisamos o quê? Saber que o ensino é uma das armas mais poderosas de Deus que ele deixou para nós. Deixa eu aqui citar uma frase, antes de lermos a nossa grade. Eu aprendi certa ocasião com o pastor Bill Hybels o seguinte, irmãos. Que uma das armas mais poderosas do ministro é o livro. É o livro. E para nós, pastores, a arma mais poderosa de todas é o livro de Deus. Quando você tem um livro na mão, meu irmão, você acha que ele é só mais um conglomerado de folhas e de ideias? Guarda isso, irmão. Um livro, guarda isso. Não é apenas uma união entre capa, folha, algo impresso. Não é isso. Um livro é um ativo. Um livro é um ativo. O que é um ativo? O que é um ativo, irmãos? O carro é um ativo. Uma casa é um ativo. A sua poupança é um ativo. O ativo é aquilo que tem valor. O relógio que você tem caro, sua aliança, corrente de ouro é um ativo. Passivo é aquilo que a gente sabe, as dívidas, passivo. Lembra em contabilidade, quem fez? O livro, guarda isso, irmão, livro é um patrimônio, é um ativo. Hoje chegamos aonde chegamos por causa do livro de Deus. E por causa dos demais livros que você tem. Pode ver o que você hoje é. Você é alguém porque houve um professor que te levou a livros. E esses livros geraram em você riqueza, geraram em você conhecimento. E por causa do seu conhecimento, você alcançou uma profissão. E por causa dessa profissão, você tem o seu salário, você cuida da sua família. Perceba, um livro não é um objeto a mais, como, por exemplo, uma caneta. Eu sei que tem canetas simples, como uma Bic, minha caneta predileta Bic de 4 cores, como, por exemplo, isso daqui é só uma réplica, tá, irmãos? Uma Montblanc, uma réplica. Uma vez o pessoal lá me deu uma réplica, até descascou, né? Porque a Montblanc, ela é preta, né? Chique, hein, pastor? Hã? Tá chique, hein? Nada. Isso daqui é uma réplica. Pode ver que ela está até descascada. Mas o que eu quero dizer, uma Montblanc, ela é um ativo, não é uma caneta, né? Quanto vale uma Montblanc? Quanto vale um Rolex? O que eu quero dizer, irmãos, guarda isso. Uma das coisas mais poderosas para nós são livros. Mas o livro ele pode estar aqui, ele pode estar na estante, ou ele pode estar acomodado dentro de nós. Por isso que
Uma das armas mais poderosas de transformação de um cristão, de uma pessoa, de uma família, são livros. É por isso que Deus se revelou para nós por meio de um livro, que é o grande livro das nossas vidas, e nenhum livro se compara a esse. Então, livro é um ativo. Livro é um ativo. Guarda isso. E aqui, nesse módulo, a gente vai estar focando no quê? Em como Jesus fazia, o que fazia, qual era a abordagem dele, como ele levava a sério isso. A gente já vai ler um texto em Mateus mostrando que a prioridade do ministério de Jesus era o ensino. O ensino e a pregação. E depois curar enfermos e expulsar demônios. Podem ver que hoje, para muitos irmãos e para muitas igrejas, a prioridade é a cura, é a profecia. Mas para Jesus e para os apóstolos, a prioridade não eram essas. A prioridade de Jesus e dos apóstolos era o ensino e a pregação. A pregação é o ensino público para toda a comunidade da fé. Tá bom, meus irmãos? Então, continuemos lendo aqui o programa, o resumo do programa. Pode ler para nós, Felipe Ente, agora. Os conceitos da educação, desenvolvimento da educação, bases bíblicas para a educação, ensino e aprendizagem, a pedagogia de Jesus, a idoneidade de Jesus para ensinar, características dos discípulos de Jesus, o objetivo do ensino de Jesus, princípios subjacentes à obra de Jesus, como Jesus usava seu material de ensino, sua maneira de dar lições, alguns métodos usados por Jesus, outros métodos que Jesus lançou mão, resultados de seu labor. Ótimo. E aí a professora Aparecida, ela tinha os seus métodos de avaliações, eu vou estar reformulando, tá bom? E aí nós teremos também prova, nós teremos trabalho, nós teremos um material, inclusive um pouquinho maior de bibliografia. E eu passarei para vocês, meus irmãos, eu passarei para vocês também vídeos, áudios, e eu quero passar assim materiais literalmente semanais. Então, para a semana que vem, façam tal tarefa. Cumprindo a tarefa em dia, ganha o ponto cheio. Se cumprir depois, vai ganhar só um pedaço do ponto parcial. Por quê? Porque o vídeo ou a aula que eu mandar para vocês naquela semana, a gente vai tratar dela na outra semana. Então, o fato de você assistir, ouvir, tomar nota vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente vai debater em classe. Se você não tiver assistido, a gente não vai render tanto a aula. Tá bom, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Jóia. E o material básico é esse daqui, meus irmãos. O material básico é esse daqui. A pedagogia de Jesus, eu procurei para ver se tinham novas edições, não há novas edições. No seminário STBnet, a biblioteca, ou melhor, a bibliotecária que cuida também da parte de xerox, ela tira xerox desse material, porque não é mais editado esse livro. Eu procurei para ver se ele estava à venda, mas não está. Mas é esse o material que a gente vai estudar, tá bom, meus irmãos? Então, aqui, o resumo, né, desse material é a idoneidade de Jesus para ensinar, características dos discípulos de Jesus, o objetivo do ensino de Jesus, princípios subjacentes à obra de Jesus, como Jesus usava seu material de ensino, a sua maneira de dar lições, alguns métodos utilizados, outros métodos que Jesus lançou mão, resultados do seu labor. Você pode ver que até a nossa grade, praticamente, ela está baseada, eu diria, em cima dessa obra. É claro que nós estaremos abrindo mais o material e hoje a nossa, como que eu posso dizer, a nossa grade, os objetivos, né, a nossa ementa, a gente vai ter muito mais coisas e então a gente vai estar trabalhando em cima disso. O resumo do programa, né? A
A gente vai trabalhar um pouco mais sobre o conceito de educação, desenvolvimento de educação. Eu quero também gastar um bom tempo aqui com vocês sobre didática. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Alguma dúvida até aí? Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. Então, voltando aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Agora eu quero ler um texto bíblico com vocês em Mateus. Mateus. Jesus fazia questão, meus irmãos. Abram suas Bíblias em Mateus. Versículo 6. Mas antes de 10:6, vamos ler outro texto que é 4:23. Lê para nós, Gil, 4:23. Felipe lê 10:6. Pode ler para nós. 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O evangelista Mateus, quando ele registra aqui, ele não está fazendo um registro aleatório. Ele está colocando como ordem de prioridade, meus irmãos. Em outras palavras, o ministério de Jesus era um ministério baseado em ensino. Não era um ministério baseado em curas, em profecias, no sentido de Deus está revelando ali alguma coisa para aquele momento. Até a profecia de Jesus é uma profecia baseada em ensino. Podem ver que o Evangelho de João registra algo muito interessante. Vou pedir para o pastor Johnny ler, antes do Felipe ler. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 30. Olha como o evangelista João, 100 anos quase já tinham se passado, ou melhor, claro que não 100 anos, né, porque Jesus morre no ano 33. Ele tinha uma idade, talvez, dos apóstolos, ele era mais novo de todos, inclusive, quem sabe até do que Jesus. Mas vamos pensar assim, várias décadas já tinham se passado. Ele estava escrevendo o Evangelho de João, possivelmente o Evangelho de João e o Apocalipse foram os últimos livros a serem escritos. Várias décadas já tinham se passado e olha como ele registra o fato das curas de Jesus, dos milagres de Jesus. Leia para nós. João 20:30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Agora o 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Percebam que quando ele fala dos milagres e das curas, ele poderia ter dito assim, olha, Jesus fez tanta coisa e um dia, quem sabe, nós, apóstolos, escreveremos tudo o que ele fez para mostrar o poder de Jesus. Aí eu digo para vocês, será que o apóstolo João não sabia que milagre cativa as pessoas? Claro que ele sabia. Será que o apóstolo João não sabia que ressuscitar um morto nos impressiona? É claro que impressiona. E por que ele não deu tanta ênfase nos milagres? Porque aqueles milagres que já foram registrados, eles são suficientes para transmitir uma mensagem para aqueles cristãos e para todos os cristãos em todas as gerações. E por isso que a síntese do que foi escrito, ou seja,
a síntese da biografia de Jesus, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Revelar que Jesus é o Filho de Deus e fazer com que nós creiamos nele para que por meio dessa fé tenhamos o que? A vida eterna. Ou como eu preguei domingo, que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Agora, quando a gente pensa nisso, e quando a gente olha, por exemplo, como a gente acabou de ver lá, em Mateus 4, 23, que Jesus ele saía em todas as regiões da Galileia ensinando, depois pregando e, por último, curando. Por quê? Porque a cura ela é muito boa, mas ela é muito boa para aquele que foi curado. Aí eu te pergunto, aqueles que foram curados por Jesus já morreram? Claro que sim. E Lázaro já morreu? Já morreu, dava para ter ressuscitado e morrido centenas de vezes em 2000 anos de história, né? Mas eu digo uma coisa, e a lição de Lázaro serviu para os cristãos do primeiro século? Serviram. E para os cristãos do segundo século, serviram? Serviram. E o ensino que Jesus deixou registrado sobre Lázaro, sobre o filho de Jairo, sobre serviu para todos os filhos de Deus de todas as gerações servir. Estão entendendo o porquê Deus ele faz questão de se comunicar conosco por meio do ensino? E o ensino, ele é, eu diria, o carro-chefe da igreja. Irmãos, o carro-chefe da igreja não é louvor, o carro-chefe da igreja não é oração, não é expulsar demônio, não é cura. Deus pode derramar uma graça poderosa, uma visitação, uma restauração, mas o carro-chefe de qualquer igreja que existe tem que ser o ensino. E porque o ensino é poderoso, a pregação é poderosa. E uma coisa está ligada à outra. Pode ver que se o ensino é poderoso, a pregação vai ser poderosa. Podem ver que os apóstolos, irmãos, o que eles gastavam mais tempo era o que, irmãos? Eram ensinando. Em outras palavras, era discipulando. E agora leiam para o texto de Mateus, que eu tinha pedido, 10. Era Mateus 6. 10:6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. 10:7. Por onde forem, reguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Preguem a mensagem. O reino dos céus está próximo. E quando a gente vai ver, meus irmãos, no Novo Testamento todinho, vocês vão ver, e principalmente agora no livro de Atos, olha que fantástico, irmãos. Vamos lá desfolhar um pouquinho o livro de Atos. O livro de Atos vai ser contundente com a questão do ensino. Vocês podem ver que o ensino vai fazer parte da igreja primitiva. Atos 2, 42 em diante. Quem quiser pode ler. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, o momento de comunhão é maravilhoso, mas se for uma comunhão sem a palavra, não se torna plena. Na igreja, o ensino é o que vai permear a beleza da comunhão. Agora leia para nós, Gil, Atos 5:20. Felipe Rente, leia para nós, Atos 5, 6, 7.
Atos 5:20. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, como que você vai anunciar uma palavra sem que tenha uma transmissão clara, um ensino claro? Felipe, Atos 6, Atos 5. É 6 a 5. 6, 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha só que fantástico, meus irmãos. Aqui a palavra de Deus se espalhava. Como se espalha a palavra de Deus, meus irmãos? Só se espalha a palavra de Deus, e aí onde entra aqui uma coisa que a gente vai tratar hoje ainda, quando há uma acomodação do conhecimento. Como que a palavra de Deus se espalha? Então quer dizer que se a gente pegar e começar a doar um monte de Bíblia, a palavra de Deus se espalhou? Sim, mas não. Concorda, Gil? Concorda, irmãos? Posso distribuir Bíblias para todos os moradores do Alto Tietê. A palavra de Deus se espalhou, se espalhou. Mas ela se espalhou de verdade? Talvez não. Não, porque é necessário de um discipulador, né? Alguém que mostre o caminho, né? E há necessidade de que aquele que recebeu tenha realmente aprendido. Ele leia, que ele seja instruído. Tem o discipulador e tem o discípulo. Há uma interação entre professor e aluno, aluno e professor. Aqui em Atos, assim, a palavra de Deus se espalhava. Qual que é a defesa do Espírito Santo aqui ao registrar isso? Havia quem ensinava, havia quem aprendia. Quando há alguém que ensina, e lembra que lemos lá em Malaquias 2:7, que dos lábios do sacerdote devem ter o conhecimento, e quando alguém buscar essa instrução no sacerdote, ele vai estar se tornando o mensageiro do Senhor, porque ele está cumprindo com o seu papel, porque os seus lábios têm conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Ou seja, quando a palavra de Deus se espalha e se multiplica, quando tem proclamadores, quando tem ensinadores, e quando ela é realmente confirmada, quando tem alunos que recebem, que entendem. Porque, irmãos, não basta se falar, não basta transmitir. Assim como não basta a pessoa somente ouvir, ela tem que escutar. Sabe aquilo que a gente faz direto com os nossos filhos? Filho, você ouviu? Ah, pai, eu ouvi. Filho, você ouviu mesmo? Ah, pai, eu ouvi. Ele ouviu ou ele escutou? Né? Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está dentro do culto, mas o culto não está dentro da gente? Estamos dentro da igreja, mas nós não estamos no mesmo espírito, ou seja, não houve, não está tendo uma interação. Não sei se vocês já notaram, meus irmãos, e aqui é o mal, principalmente do povo avivado e pentecostal. Eles vão para o culto, eles apertam o botãozinho do fogo santo e dão glória a Deus e aleluia. Mas eles não estão prestando atenção no culto. Estão falando com o irmão. Eles prestam atenção quando é uma frase de efeito, quando é algo do interesse. E do mesmo jeito que eles apertaram o botãozinho lá pentecostal, avivado, quando eles saem do culto parece que é outra pessoa. Em outras palavras, eles não entenderam o que é o ensino. Porque o verdadeiro ensino é esse que te leva a você realmente ter uma mudança plena e total. Por isso que aqui a palavra de Deus se espalhava. E crescia rapidamente o número de discípulos. Pode ver que a palavra ela se espalha e cresce o número de discípulos. Em outras palavras, ela se espalha porque ela está tendo pessoas que acomodam esse conhecimento. Guarda essa palavra, meus irmãos. Aqui nesse primeiro bloco, se de tudo que eu falei, vocês não esquecerem nunca mais isso, é acomodação do conhecimento. Acomodar o conhecimento. O que seria isso? Seria como que você absorver aquela informação. Aquela informação não é mais apenas algo que passa pela sua mente ou quem sabe pelo seu cérebro, porque eu não sei se vocês sabem, eu vou passar um vídeo para vocês de um professor
e esse vídeo ele é muito esclarecedor, inclusive, e a gente vai debater sobre ele, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu não sei se você sabia, meus irmãos, mas nós temos uma memória que é a memória rápida, e nós temos uma memória que é a memória longa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já decorou para alguma prova e tirou 10 na prova? E depois passou uma semana, você esqueceu de tudo aquilo que você fez? Quem já passou por essa experiência? Todo dia. Já? Gil? Já. Felipe? Com certeza, né? Todos nós, né? Irmãos, Mas é a disciplina que a gente gosta. eu me sentia um excelente aluno, porque eu sempre estava entre os melhores da classe. Eu não era o melhor da classe, mas eu sempre estava ali, ó, na linha da frente, sabe, pelotão de elite? Sempre, a vida toda. Minha primeira nota vermelha foi no 5º ano. Fiquei em crise. Mas eu tinha uma explicação. A professora não gostava muito de mim, eu também não gostava muito dela. Era aquela fase de se descobrir para a vida. Foi a combinação do terror com a matéria que eu não gostava, pronto. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu sempre tirei muito boas notas, mas eu nunca tinha notado uma coisa. Eu não aprendia a matéria, eu decorava a matéria. Pastor, qual é a diferença entre decorar a matéria e aprender a matéria? É bem simples, vocês vão estar recebendo o vídeo do professor que eu vou passar para vocês e vocês nunca mais vão esquecer. Quando nós, de fato, irmãos, armazenamos uma informação na nossa memória longa, nós não esquecemos nunca mais. O que seria a memória curta e a memória longa? Nós temos o córtex frontal, que ele foi dado por Deus para nós, para que nós interagíssemos no dia a dia usando essa memória curta. O que seria isso, irmãos? Sabe quando você precisa de fazer uma tarefa motora, alguma coisa no trabalho, você precisa aprender, você precisa estar atento, você usa essa memória curta. Essa memória curta, ela é como se fosse, literalmente, uma folha que a cada período que você descansa, você apaga. Sabe aquela ideia? O que eu comi ontem? Vamos lá, o que vocês comeram ontem? No almoço? Almoço? Difícil. Hã? Gil, comeu ontem? Uma saladinha, um arroz, um feijão e um omelete. Pastor Johnny, ontem comeu? Salada. Eu lembro só da salada. Nossa, bom, antes que vocês me perguntem, ontem eu comi uma feijoadinha que eu tinha feito no sábado. Desculpa, fiz uma feijoada no sábado que ainda tinha um... Esse é fácil, esquecível, né? Não, mas aí fritei uma linguicinha com arroz, foi uma delícia, com ovos fritos e uma farofa. Foi assim. Mas olha, afetiva, né? Aí fica fácil de lembrar. Ficou fácil porque... Mas assim, vocês concordam, irmão? Tem hora que a gente esquece das coisas mais óbvias. Tipo assim, o culto de domingo. Vamos lá, o que o pastor pregou domingo? E no outro domingo? Nós fomos treinados em usar o quê? A memória curta. E como que a gente faz para usar a memória longa? Aí onde entra o segredo. Aí onde entra o segredo. Porque a memória longa, irmãos, o que seria a memória longa? É aquela informação que você joga na memória curta, que você rumina aquela informação de preferência no mesmo dia, e no outro dia, esse acomodamento da informação, no momento em que ele passa para você dessa forma, não como uma memória curta, mas como uma memória longa, você não esquece nunca mais. Quer ver um exemplo? Cita um texto bíblico, Gil, que você gosta, que um dia você decorou, o seu primeiro versículo. João 3,16. Maravilha. Mas está vendo? Por que você decorou aquilo? Você leu, exercitou a memória curta,
aquilo te impactou, você continuou ruminando, pensando durante o dia, muitas vezes até durante a noite. No dia seguinte você volta para ele, quando você vai ver, aquilo que era uma página descartável não vira mais uma página descartável, vira uma folha impressa com tinta que não se apaga e fica no banco de dados da memória do DIL para o resto da vida. Pastor, e a quantidade de informações que a nossa mente, a nossa memória tem capacidade de armazenar? Irmãos, é praticamente infinito. Pastor, o senhor está falando... Sim, é praticamente infinito. E é isso que eu gostaria de deixar aqui como uma base desse primeiro módulo. O ensino sobre tudo na nossa vida, ele tem que acomodar o conhecimento. Ou seja, se nós aprendermos algumas coisas, ótimo. Que esse conhecimento seja acomodado no nosso cérebro, no nosso... toda a capacidade cerebral, em todas as áreas, e que ele fique enraizado entre os neurônios, ao ponto que daqui a 10 anos você vai lembrar dessa aula, vai lembrar dessas palavras, vai lembrar daquilo que você estudou. Por quê? Porque essa é a capacidade que Deus te fez e me fez. Mas percebam, nós não fomos treinados em estudar, nós fomos treinados em decorar. E hoje, mais recentemente, nem em decorar as crianças estão sendo treinadas. Não é verdade, Felipe? Então, deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos, para a gente continuar aqui. Eu vou dar uma pausa, porque já está dando tempo, tá bom? E a gente vai continuar nessa linha de raciocínio. Eu queria até dar alguns exemplos para vocês aqui. Só um segundo.